Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à aula passada, onde a gente começou a falar sobre a importância da água na nossa vida e sobre as mudanças de estados físicos pelos quais ela passa. Eu pedi para vocês fazerem algumas atividades no caderno e agora nós vamos então corrigir essas atividades, tá? Depois eu vou pedir para vocês fazerem mais algumas atividades, desta vez no livro, para a aula que vem, tá bom? Vamos ver a correção então. Vamos lá então, pessoal. Então, as atividades que nós propusemos na aula passada foram relativas à importância da água, né, e à mudança de estados físicos dela, vocês devem se lembrar. A primeira pergunta que foi feita era: por que a água é fundamental para a vida de todos os seres vivos? Bom, gente, a resposta é muito simples, né? Porque a água permite o bom funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. E não só do nosso corpo, como no corpo de todos os outros seres vivos, né? Todos os outros animais do planeta, né? E das plantas também, né? Mas trazendo para a nossa vida de ser humano, né? Porque a água permite, então, o bom funcionamento dos nossos órgãos. Sem a água, os órgãos não funcionariam e o nosso corpo iria à morte, né? A número 2. Na média, quanto do nosso corpo é formado de água? Bom, nós tínhamos até lá no textinho um gráfico em forma do contorno de um corpo humano, onde estava informando que 60%, né, em torno de 60%, cerca de 60% do nosso corpo é formado de água. Então, mais da metade. Não é? A metade seria 50%, 60%, um pouco mais da metade. Certo? A número 3, cite 2 órgãos do nosso corpo que mais contêm água na sua formação. Bom, gente, também tem um gráfico, né, informando isso, né, uma ilustração onde tinha lá que os pulmões e o fígado são os órgãos que mais têm água na formação. Né, cerca de 86% deles são formados por água, certo? Vamos lá, a número 4. Quais são os 3 estados físicos em que a água é encontrada no nosso planeta? Eu até brinquei com vocês que essa era moleza, né? Realmente, nós já vimos isso desde o bimestre passado. A água se encontra em estado sólido, né? Estado de gelo, estado líquido, que é o da água corrente, e estado gasoso, que é em forma de vapor d'água, né? Bom, e a quinta atividade era uma atividade onde vocês deveriam completar com a palavra certa. Letra A. A mudança da água do estado líquido para o estado sólido se chama solidificação, é a resposta correta, né? Então, quando a água deixa de ser líquida e se torna sólida, né, as moléculas se juntam, deixando a água sólida, ela vira gelo. Né? Então, ela se solidifica, ela passa por um processo de solidificação. Letra B. Fusão é o nome que se dá quando a água passa de qual estado para qual estado. Né? A gente chama de fusão ou liquefação, que é o outro nome, né? Quando a água passa de sólida, de gelo, para líquido, para água corrente. Então, quando eu pego um gelo, que é água sólida, e deixo numa temperatura mais alta, ele derrete. E aquele gelo vira líquido novamente. Tá certo? A letra C. Na condensação, a água passa de qual estado para o estado líquido? Lembram do ciclo da água? Na condensação, a água que evaporou, ou seja, a água gasosa, entra em contato com as baixas temperaturas lá das grandes altitudes e volta a ser líquido. Ela vira gotinhas de água que ficam suspensas na atmosfera formando as nuvens, né? E as nuvens, claro, quando ficam pesadas, caem em forma de chuva. Então, a condensação é quando a água passa de estado gasoso para estado líquido, é quando ela passa de vapor para gotinhas novamente. Letra D. Quando há evaporação, é que a água passa de líquido para vapor. Então, a palavra aqui seria evaporação, né? Quando há o que a água passa de líquido para vapor? Né? Quando ela evapora, quando ela
passa por um processo chamado evaporação. Letra D. Quando um picolé, que é a água em forma de gelo, né, em forma sólida, derrete, dizemos que esse picolé passou para o estado, claro, né, gente, só pode ser líquido. Quando o picolé derrete, ele vira água, água colorida, né, água doce. Então ele vira líquido. Certinho? Então essas foram as nossas atividades do caderno que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, né? Lembrando que o que é pergunta, vocês devem fazer de lápis, de caneta, e as respostas sempre de lápis, porque as respostas vocês podem errar, e se ela está de lápis é fácil de consertar, não é? Se vocês fazem tudo de caneta, quando erra, tem que passar corretivo e os cadernos ficam um pouco borrados, não é? Então tem que aprender a usar o corretivo também, mas o ideal é fazer as respostas sempre a lápis para poderem ser apagadas se elas estiverem erradas. Tá certo? E aí, gente, corrigiram direitinho? Espero que sim, né? Quando eu peguei o caderno de vocês lá na escola para passar um visto, realmente eu percebi que todo mundo, né, quase todos, fizeram de acordo com o que foi pedido. Está tudo organizado, caprichado, letrinha bonita, tá bom? Alguns eu pus aquela observação para não escrever tudo de caneta ou tudo a lápis, né? Variar a escrita. O que é texto, o que é pergunta, coloca de caneta. O que é resposta, coloca lápis, para conseguir consertar se por acaso estiver errado, tá bom? Para a aula que vem eu quero que vocês leiam e façam as atividades da página 80 até 89 do nosso livro Vem Voar, o nosso livro de disciplinas integradas, certo? É um texto, né? São vários textozinhos pequenos e algumas atividades sobre essa matéria da importância da água que a gente viu na aula passada e corrigimos atividades no caderno hoje, tá bom? Então, essas páginas do livro para a próxima aula, onde a gente vai corrigir. Entre as atividades dessas páginas, há uma experiência, né, de solidificação e difusão da água, que a gente vai ver agora. Vamos ver como que tem que fazer essa experiência? Bem, pessoal, é uma experiência bastante simples que o livro está pedindo, né, onde, primeiro de tudo, nós vamos ter que fazer gelo colorido. Como que a gente faz gelo colorido? Usando corante, não é? Usando a anilina. De preferência aquele corante comestível, né? Que a mãe usa para fazer cor no glacê, para decorar bolo, né? Para colocar na massa de doces, para dar cor aos doces, aos alimentos, né? Eu peguei aqui 4 cores de corante: azul, vermelho, amarelo e verde. Peguei um corante aqui de pozinho também, porque o corante ele pode ser líquido, mas ele pode ser em forma de pozinho também, certo? Nós vamos precisar de água, um pouquinho de água, em vários copos aqui, porque cada copo a gente vai fazer a água de uma cor, para depois colocar na forminha e pôr no freezer, na geladeira, no congelador, para virar gelo, certo? Então eu vou começar aqui fazendo a água amarela, pondo corante amarelo. Lembrando que quanto mais corante vocês colocam, mais intensa a cor fica, né? Então vejam, aqui eu fiz a água amarela, colocando corante. Vou colocar agora corante azul, aquele mesmo corante azul que a gente tingiu a água para fazer a experiência da chuva. Lembram? Vamos agora fazer água vermelha, o mesmo corante vermelho que a gente usou lá na lava do vulcão, na nossa experiência. Vou fazer também água verde, né? O corante verde eu não achei líquido, então eu comprei de pozinho, certo? Então coloca um pouco do pozinho, mexe e ficou a água verde. Agora, claro, essa água a gente vai colocar na forminha de gelo, né? Nós vamos encher a forminha de gelo e vamos colocar no freezer, né? Quando esse gelo endurecer, a gente vai ver o que a gente vai fazer com ele para a nossa experiência, tá bom?
A gente volta daqui a pouco, então, com o gelo já formado. Muito bem, pessoal. Passaram-se algumas horas e o nosso gelo já está formado. Tá? O nosso gelo colorido já se formou. Então agora é muito simples. A gente vai despejar essas pedras coloridas de gelo numa folha de cartolina. Vou colocar aqui. Vocês estão vendo que eu estou fazendo essa experiência na cozinha, na pia, porque para evitar sujeiras em outro lugar, não é? Então veja, eu vou mostrar para vocês. Aqui, tá? Eu espalhei as pedras de gelo em cima de um pedaço de cartolina. E agora nós vamos deixar esse gelo derreter, certo? Nós vamos deixar todas essas pedrinhas na temperatura ambiente para que o gelo derreta e a gente volta daqui a pouco de novo para ver o que aconteceu, tá bom? Até já, então, vamos deixar o tempo passar mais um pouquinho. Criançada, passaram-se alguns minutos, né? Vamos ver como ficou o nosso gelo colorido. Deem uma olhadinha. Então, vejam, as pedrinhas estão quase todas já derretidas, né? Formou essa água colorida, as cores estão se misturando, certo? E agora nós vamos deixar também um tempo maior, né? Aonde a gente vai ver o que vai acontecer com essa água, né? Com esse gelo derretido, depois de alguns minutos, certo? Então, daqui a alguns minutos eu volto com a câmera para vocês verem o que aconteceu com a água do gelo derretido, da fusão do gelo. Então, o gelo derreteu, ele passou para o estado de fusão, né? Houve a fusão do gelo, houve o derretimento do gelo, ele passou de sólido para líquido, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, nós voltamos aqui, né? Já se passaram algumas horas. Vou mostrar para vocês como que ficou o papel, então. Vocês lembram que a última imagem que eu mostrei, o gelo tinha derretido e tinha água, né? O gelo tinha se tornado líquido e estava inundando a folha de cartolina. Vejam depois, então, de algumas horas. A água evaporou, não é? O papel está quase seco, tá? Então aconteceu o quê? O líquido, a água colorida líquida que estava aqui, passou pela vaporização, né? E acabou ficando o corante, né? As cores do gelo. Por que a cor não evaporou? Porque o corante ele funcionou como uma impureza na água. Lembra da nossa experiência da chuvinha artificial, que o corante azul também não evaporou junto com a água, né, para formar as gotinhas da tampa da tigela? Aqui aconteceu a mesma coisa, né? O corante que formou o gelo colorido, ele não evaporou junto com a água do gelo derretido, porque o corante é uma impureza, e isso acontece na natureza, né? Quando a água dos rios, a água dos lagos, dos mares evapora, o sal da água do mar, as impurezas, né, que poluem os rios acabam não evaporando junto com a água. A água evapora e se torna água limpa de novo na atmosfera, formando as nuvens. Tá certo? Então, quem fizer essa experiência em casa, para constatar as mudanças de estado físico da água e também a não evaporização das impurezas, manda foto para mim ou manda a filmagem para a gente constatar que deu certo a experiência de vocês. Tá bom? Até a próxima aula, então, quando a gente volta corrigindo as atividades do livro. Tchau, tchau. E aí, criançada, viram que legal? Tentem fazer em casa, não é? E para vocês constatarem por vocês mesmos, né, o que aconteceu com o gelo quando a gente deixou ele em cima da cartolina, fora da geladeira, né? Vocês vão ver então a fusão desse gelo, né, o derretimento desse gelo. A gente não vê mais a água, porque a água evaporou com o calor. Não é? Primeiro a água passou de sólido para líquido e depois de líquido para gasoso, né? Quando o sol aqueceu, quando a temperatura ambiente aqueceu essa água gelada e ela evaporou.
que ficou na cartolina, então, foram apenas o corante, né? A cor que a gente colocou na água para formar o gelo, né? Como o corante, como o pigmento, né? Ele funciona como uma impureza, o pigmento não evaporou junto com a água líquida, então ele ficou na cartolina. O que evaporou foi somente a água do gelo derretido e não o corante, que era uma impureza que a gente colocou no gelo. Tá bom? Tentem fazer, depois mandem para mim se vocês tiverem fotos ou tiverem filmagem dessa experiência, que também é muito legal. Certo? Até a próxima aula, então. Façam as atividades do livro para a gente corrigir na aula que vem. Tchau, tchau, pessoal!